Vamos mergulhar fundo em um dos confrontos militares mais complexos e, francamente, fascinantes da atualidade: Estados Unidos contra Irã. De um lado, a gente tem a maior superpotência do mundo. Do outro, uma potência regional que simplesmente se recusa a ceder. A pergunta é: como isso é possível? E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o quebra-cabeça que está no centro de todo esse conflito. Como que a nação com o exército mais poderoso que já existiu pode ser impedida de garantir uma vitória, digamos, simples? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para a dinâmica desse jogo. Esse paradoxo do poder começa a fazer sentido quando a gente olha para a situação real, lá no campo de batalha, que é tudo menos simples. Olha só, em abril de 2026 a coisa esquentou de verdade. Os Estados Unidos lançaram uma campanha gigantesca, atingindo milhares de alvos. Só que a resposta do Irã, usando suas próprias táticas, provou que só a força bruta não ia ser suficiente. O conflito se arrastou, e agora a diplomacia está tentando achar uma saída que a guerra não conseguiu entregar. E não tem lugar onde esse choque de táticas fique mais claro do que em um dos pontos mais estratégicos do planeta, o Estreito de Hormuz. Aqui, a Marinha Americana, superpoderosa, montou um bloqueio. Mas a resposta do Irã não foi um confronto direto, um navio contra o outro. Foi, na verdade, uma tática de guerrilha no mar, enxames de barcos de ataque, pequenos, rápidos, ágeis, que aparecem para perturbar e desafiar navios de guerra gigantescos. Pensa num enxame de abelhas contra um urso. É muito difícil de neutralizar. Para a gente entender de verdade esse paradoxo, primeiro a gente tem que encarar a realidade dos números. E assim, à primeira vista, a vantagem americana parece esmagadora. Tudo começa com a grana. Quase 900 bilhões de dólares por ano. É um orçamento que deixa para trás o de dezenas de outros países, somados. E é esse dinheiro que financia a máquina de guerra mais tecnológica que o mundo já viu. E essa grana toda sustenta uma força ativa de 1,3 milhão de soldados. Para se ter uma ideia, isso é mais que o dobro de todo o pessoal militar ativo do Irã. Num confronto direto, a vantagem em gente é bem clara. E quando a gente olha para os céus, aí a diferença fica gritante. Mais de 13 mil aeronaves contra só algumas centenas. No papel, é um domínio aéreo absoluto. Mas, como a gente está vendo, a guerra não se vence só no papel. Colocando tudo lado a lado, a imagem é nítida. O orçamento do Irã é uma fraçãozinha do americano. Eles têm menos da metade das tropas e uma porcentagem mínima de aeronaves e navios. Vendo esses números, a pergunta fica ainda mais urgente. Como o Irã consegue sequer competir, quanto mais resistir? A resposta, então, não está nos números, mas sim na estratégia. O Irã sabe muito bem que não pode vencer num jogo de força bruta. Então, eles simplesmente não jogam esse jogo. Eles mudam as regras. A estratégia do Irã tem nome: guerra assimétrica. Não dá para pensar nisso como uma luta de boxe, onde os dois lutadores têm o mesmo peso e seguem as mesmas regras. Pensa mais num lutador menor que, em vez de trocar soco, foca em desequilibrar, em cansar o oponente maior, explorando justamente os pontos fracos dele. E aqui está a diferença fundamental. Os Estados Unidos buscam a vitória rápida, usando tecnologia e um poder avassalador. Já o Irã, por outro lado, busca sobrevivência, a resistência, o desgaste. Um quer nocautear no primeiro round, o outro quer levar a luta para o final, vencer por exaustão, tornando o custo da guerra insuportável. E esse kit de ferramentas assimétricas é bem específico. Os mísseis balísticos funcionam como um porco-espinho, sabe? Eles mostram que qualquer ataque vai ter uma resposta dolorosa. Os drones, baratos e numerosos, são os olhos e as garras de baixo custo. E como a gente já viu, os enxames de barcos garantem o controle do seu território no mar. Tudo isso junto cria uma defesa em camadas. Essa comparação das marinhas resume perfeitamente a diferença de filosofia. Os 11 porta-aviões americanos foram feitos para levar o poder dos Estados Unidos para qualquer canto do mundo. Já os barcos rápidos iranianos têm um único objetivo: defender o próprio quintal. É a diferença entre ter um alcance global e focar no controle regional. Então, por que exatamente essa estratégia de resistência funciona? O que faz dela um desafio tão grande para a maior máquina de guerra do planeta? A resposta está em alguns fatores-chave. São 4 fatores que se somam. Primeiro, o terreno. As montanhas e a imensidão do Irã servem como uma fortaleza natural. Some a isso uma população engajada, disposta a resistir. Use táticas de guerrilha, que são imprevisíveis e difíceis de combater. E por fim, o mais importante, o objetivo não é vencer no campo de batalha, mas sim arrastar o conflito até o custo político e financeiro ficar insustentável para o invasor.
E isso não é só teoria, não. A estratégia já se provou na prática. Quando o Irã conseguiu abater algumas das aeronaves mais avançadas dos Estados Unidos, mandou um recado bem claro: vantagem tecnológica não significa invencibilidade. As táticas não convencionais deles podem sim causar um dano real e bem significativo. O que nos traz de volta ao ponto principal. Esse confronto o Irã é o exemplo perfeito de como na guerra moderna a estratégia pode sim superar a força bruta. Ter o maior exército do mundo não garante uma vitória fácil quando o oponente simplesmente se recusa a lutar do jeito que se espera. Isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Num conflito que se arrasta, o que acaba primeiro? Os recursos de uma superpotência ou a vontade de resistir de uma nação? No longo prazo, quem realmente tem a vantagem? A resposta, com certeza, não é tão simples quanto parece.